Olá, rica noite para você, seja bem-vindo a mais essa live. Hoje é quarta-feira, 8h30 da noite. Eu estou aqui falando sobre arquétipos e a sua importância, como a gente pode ter resultados diferenciados usando os arquétipos, as suas energias e a sua sabedoria ao nosso favor, e principalmente a especificidade que faz que a gente resista ao uso do arquétipo, bem como use esse arquétipo para ajudar a dirimir conflitos, desmanchar conflitos, né? Ontem eu comecei a falar sobre os arquétipos, mas já venho há muito tempo usando para mim, para meus clientes, a questão do arquétipo como uma maneira de eu encontrar o que está faltando na minha etapa de vida e usar isso. Então eu quero desejar uma rica noite a todos que estão chegando. Bianca, rica noite. Ana Carolina, rica noite. Aline, rica noite. Lúcia, rica noite. Liane, rica noite. Mauro, rica noite. Ashish, rica noite. Cláudia, rica noite. Sejam todos bem-vindos, Fábio, Hélida, todos, Lucitânia, Rosimara. Hoje vamos falar de um arquétipo tabu. Larissa, seja bem-vinda. Aline, seja bem-vinda também. Uma rica noite a todos que estão chegando por aí. É uma imensa alegria poder falar desse assunto. Se as pessoas já têm, às vezes, dificuldade de acessar o seu arquétipo, é necessário para o seu momento, e aqueles que todo mundo veio de nascença. Caroline mais comenta que a norte-americana que mais estudou sobre arquétipos, especialista norte-americana viva ainda, né? Porque muitos a gente não tem mais acesso, e ela continua dando palestras, cursos. Ela trabalha com a medicina energética, a psicologia energética, e a questão dela principal são os arquétipos e os contatos sagrados que a gente faz com esses arquétipos, como acessar essas informações. Ela tem métodos dela específico, mas aqui eu trago o uso da EFT, a partir dos arquétipos, a gente parar, né, de rejeitar esses arquétipos, porque eles têm um lado sombrio. E hoje nós vamos falar da prostituta. Alguns arquétipos se tornam os mais difíceis de acessar, são os que a gente mais precisa naquele momento. E aí tem a questão dos bloqueios. O primeiro passo é remover o bloqueio que impede, né, os julgamentos que a gente faz daquele arquétipo. Na verdade, são essas críticas que a gente tem com o arquétipo. A sensação que ou o arquétipo é muito distante, ou ele é muito baixo, baixo de baixeza mesmo, né? De não ter categoria, né? Ou então usar os seus dons de forma inadequada, e aí faz que a gente nunca queira ser aquele, nunca queira ter proximidade com aquele tipo de arquétipo. Mas na verdade, quanto mais a gente olha para um arquétipo, a gente rejeita, e isso aparece projetado nas pessoas também. Isso faz que a gente precise remover, tirar o ponto de vista inapropriado daquele arquétipo que a gente tem, que a gente percebe. Quando a gente percebe ele, mexer nesse padrão, para que a gente possa acessar sua mensagem. Então tá chegando bastante gente aí, coisa boa. Eu quero desejar rica noite para Aline, Milene, Vera Luz, Mena, Ellen, Fabrício, Ângelo, Elcio, Celina, Samanta, Fabiano. Sejam todos muito bem-vindos. E aquele lado, né, sedutor proibido, aquele lado sedutor que vende a sedução, vende o sexo, vende a sedução, bota partes do seu corpo à mostra para poder ser visto e poder de novo cobrar por isso, E até quando a gente fala muito sobre a questão da prostituta, pode ser também o cafetão,
a gente não está só aqui teorizando, a gente vai pegar exemplos de pessoas que têm essa atitude vulgar, né? Que tem essa atitude baixa, tá? Essa atitude vil, que todo mundo conhece ou que mais mexe com a gente, né? Eu vou contar a minha história, vocês vão rir, porque a gente não fez um trabalho ainda para baixar os julgamentos, né? Mas a minha resistência era com o Dr. Oz. O Dr. Oz, ele é um médico que tem um programa de TV que fala sobre questões de medicina, de saúde, de bem-estar feminino, bem-estar masculino. E ele tem esse programa ainda, se eu não me engano, na Fox. É um programa de TV, tá? Dr. Oz. E ele fala de tudo que vocês possam imaginar, de assuntos ligados a tabu. Já teve um programa de EFT, o Nick Ortner já foi lá e já falou sobre EFT, porque ele fala sobre bem-estar, ele fala sobre saúde. Então ele não tem tabu para tratar de assuntos que sejam relevantes para uma boa saúde. Então ele fala de câncer de próstata, ele fala de obesidade, coisas para remediar a obesidade. Ele é muito diversificado o programa dele, até como tu reconhecer que tu tá doente em algum nível físico. Ele tem testes caseiros, ele traz psicólogos, nutricionistas. É muito rico o programa dele. Mas aquele jeitinho de falar com as mulheres, aquilo me incomodava. Aquele bracinho por cima do ombro, aquela risadinha fácil, tá? E na minha cabeça só brotava, antes da EFT, óbvio, né? Só brotava a questão que ele era uma pessoa que devia até seduzir as mulheres no camarim. E aquilo me incomodava, eu trocava de canal correndo. Começava o programa dele, né? Se eu tivesse no canal que ele tinha programação e começava, eu já trocava, porque aquilo me dava uns nervos, ficava enojada com aquilo. Tá? E aí, sabe quando a gente fica muito enojado com uma coisa, significa que tem um grande dom que a gente não está usando, porque a gente está rejeitando um comportamento que a gente acha inaceitável. E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer EFT para aquela condição. Como é que eu posso ficar enojado com uma pessoa que nem conheço? Porque eu suponho que tem um comportamento vil. E aí eu lembrava também outro grupo que uma vez até eu vi e realmente tinha um comportamento assim, mais... até botaram no vídeo, né? Eu não sei se agora vou decepcionar as pessoas que gostam do Maná, né? Mas o DVD do Maná, depois do show, mostra. É um grupo de música espanhola, né? E depois DVD, no final do DVD, os bastidores, eles recebendo as fãs para fazer sexo. Okay? Aquilo também me deixou muito revoltada. Eu até parei de ouvir Maná na época. Por quê? Considerada uma atitude vil, né? Uma atitude assim, pervertida. Ok? Mas qual é a mensagem por trás da perversão? Outro que foi cruelmente escrachado, né? Cruelmente exposto na mídia. Eu acho que foi o presidente dos Estados Unidos que mais foi para a mídia negativamente. Clinton. E a Mônica Lewinsky, que até tinha um apelido pejorativo, o nome dela era Chacota em todos os programas de humor, tá? Pelo menos na época aqui no Brasil. A história dele, né? Como um presidente expõe a vida sexual dele assim, né? Se perverte dessa maneira. Tem também o caso do... ele era governador de Nova York... ele era prefeito de Nova York, desculpe, e ele fez uma caça às prostitutas, né? Ele queria erradicar a prostituição de Nova York. Então ele fazia assim, era todo dia, o trabalho dele, era o objetivo dele, banir, eliminar, encerrar com a prostituição em Nova York. Só que
quando forem investigar a vida dele, e não sei como vazou isso, a namorada dele, o caso dele, era uma prostituta. Então, assim, as questões, e aí, claro, ele era um que poderia até ser presidenciável pelo trabalho que ele estava fazendo, que era muito eficiente, né? E os conservadores, né? O partido dos conservadores que estava aliado a ele, queria que ele competisse a eleições para outros cargos mais elevados, para poder chegar até a presidência. Ali morreu a possibilidade dele, quando isso se revelou, esse lado sombrio dele, né? E que, na verdade, ele gostava daquela mulher, indiferente dela ser uma prostituta, mas ela era uma prostituta. Então, tem gente que tem aversão a algumas pessoas que mostram muitas partes do corpo, né? E não estão nem aí para isso, ok? Então, o arquétipo da prostituta não é só exatamente a prostituta. Tudo que lembra um ato de perversão, né? Mostrar partes do corpo, pessoas que se expõem, mostram a sua intimidade, né? Acabam tendo sua intimidade vergonhosamente revelada e elas, algumas não estão nem aí para isso. Quem se incomoda é a gente, né? Então ali, qual será o conjunto de exercícios que faz uma prostituta? Né? E aqui eu não estou falando só a questão da perversão, eu estou falando que quando a pessoa faz uma coisa, ela está se exercitando em algo, por isso que aquilo existe. Tá? Então, assim, quando existe quando se percebe essa sensação de asco, de nojo de uma outra pessoa, existe ali uma característica que a gente não está usando. E é por isso que a maioria não consegue acessar os arquétipos. Existe um distanciamento pelo nível de julgamento do arquétipo. Tá? Ontem eu comecei a falar sobre isso, mas hoje eu estou dando continuidade e nós vamos trabalhar o exemplo da prostituta. Ela é importantíssima, porque vai ter que esperar mais um pouquinho para eu falar porque que ela é importante. Tá? Eu fiz aqui uma lista para variar, eu tenho a minha lista, né, dos pontos para a gente tratar hoje, tá? No que a prostituta se exercita além de vender o corpo, tá? E por que ela se mantém, tá? Ainda veio mais um item aqui, por isso que eu tô anotando, para dizer tudo isso para vocês. E esse é o que da coisa, por isso que a maioria não consegue entender frases tão simples, porque tem tanto, mas tanto julgamento em cima de determinados arquétipos, tá? E aí isso dificulta tudo. Então a pessoa diz assim, não tenho nada contra uma prostituta, agora bota a prostituta na frente e pede conselho para a prostituta, quero ver o que você ouve, realmente ouve, mesmo que seja uma prostituta imaginária, okay? Aquele confrontar de uma pessoa completamente perceptiva do seu corpo, uma pessoa que sabe como gerir as finanças. Quem não faz o trabalho com a prostituta não está aproveitando o máximo da questão financeira. Se fosse falar dos chakras, está lá no segundo chakra, segundo e terceiro chakras, ok? A prostituta, se tivesse uma conexão, e na verdade todos os chakras são interligados, eu já fiz 2 semanas e meia de live sobre chakras, né? Tá ali entre segundo e terceiro chakra. E uma tremenda rejeição, uma repulsa, uma tentativa de distanciamento. É inaceitável e inapropriado. É marginalizado. É deixado de lado. Okay? Então, assim, lembrar daqueles momentos que você passou perto de uma prostituta e relembrar a sua reação. Não me lembro de nenhuma reação, então você ignora.
ok? A maior parte do tempo você ignora. E aí esse tabu tremendo. Eu lembro que uma época eu fazia só o trabalho dos arquétipos levezinhos com meus clientes, assim, em vídeos, né? O que eu chamo de levezinhos? Os que não tem, assim, nada de mal, não tem nada de... São tudo florzinhas, tudo queridinhos, tudo mimosinhos, tudo certinhos, né? E esses arquétipos, o pessoal já tinha uma tremenda dificuldade de acessar suas mensagens. Por quê? Julgamentos. E agora imagina a prostituta. E ela que detém essa questão do dinheiro. Por que é ela? Ela sabe como ganhar dinheiro. Eu não estou falando aqui que prostituição é a atitude correta para ganhar dinheiro. Não é isso. Não bote na frente as suas crenças limitantes, né? Relacionar uma frase com outra e dizer que elas são iguais. Ok? Ela sabe do seu potencial. Olha só quanta coisa uma prostituta está se exercitando. Eu fiz aqui a lista. Para não deixar nada de fora, eu vou ler. Sabe seduzir. O que é seduzir, na verdade? Seduzir é mostrar o valor. Claro, ela usa isso para ganhar dinheiro, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui é no que a prostituta, como arquétipo, como ser, existente ou não, se exercita. Então eu falei, conhece o seu corpo, conhece o seu potencial, está do seu lado. Nunca vai deixar lhe faltar dinheiro. Se organiza, se gerencia para chegar no seu objetivo. Uhul! Tá? Conhece as ferramentas que tem. Tem um plano de ação. Se apoia, tá do seu lado. Ok? E as pessoas vão dizer, mas como? Aí, ó, julgamento. Mas como? Se apoia como? As escolhas dela, ela se sente bem com as escolhas. Não fica se sabotando com as escolhas. Ok, vende o corpo, que é uma coisa que a gente não quer fazer. Mas se exercita em tudo isso que eu falei. E será que a gente está se exercitando 10% nesses itens que eu falei? Será que é uma pessoa que sabe mostrar o seu produto? Sabe valorizar isso que é seduzir? Quando eu vou para a sala de aula, eu sei que eu preciso seduzir meu aluno. E não com a conotação sexual. Mas sim com a minha capacidade de mostrar o encanto de aprender. Para isso eu preparo uma aula, para isso eu organizo, eu faço um plano de aula. Depois, no final daquela aula, eu analiso tudo que eu fiz e reestruturo esse plano de ação. Tanto que no semestre seguinte, a minha aula não é igual. Por quê? Nada é tão bom que não pode ser melhorado, adaptado, ampliado, corrigido. E aí, o que acontece? Se a gente não usa o planejamento, quanto tempo você não se planeja para alguma coisa? O que você está fazendo? Na maior parte do tempo, contando com a sorte. Pode ser que Deus ajude para dar certo. Tá? Então, a importância da gente ter essa capacidade de seduzir
E para fazer uma aula ser boa, gostosa, agradável, é a capacidade de sedução, que envolve um planejamento, que envolve uma estratégia, um plano de ação. As pessoas dizem assim, tá, mas tudo isso tem na prostituta? Tem. E aí, ela é especialista, principalmente em ganhar dinheiro. Ela ganha dinheiro vendendo o corpo, mas ela nunca deixa voltar o dinheiro. E ela se planeja isso. Se organiza. Sabe usar seu potencial. E eu tô falando tudo isso antes da gente fazer a sequência de EFT, aí fica mais difícil de aceitação. Porque tem muito julgamento. O julgamento tá muito em cima. Por causa do estereótipo. Muitas vezes você vê um filme e você diz, ai, que bela porcaria aquele filme. Aí depois você vai ver a explicação psicológica, o conteúdo que tinha por trás para fazer aquele filme, aquela película. E aí você fica, eu não vi nada disso, né? Eu apreciei com o quê? Com as minhas lentes, né? As lentes de julgamentos na frente, né? Com as cores das lentes do julgamento. Então a importância de sentar e conversar com a prostituta. Eu tô dando essa risada porque é um tremendo tabu. Então agora nós vamos fazer um exercício de EFT e aí você vai perceber como é que a gente pode se aproximar desse arquétipo tão necessário. Não a atitude da prostituta de se prostituir, mas todos os outros exercícios que eu comentei, tá? Que nem eu falei, a faca, eu sempre cito o exemplo da faca para não ter erro. A faca, ela tem uma lâmina afiada e ela corta. Essa é a especialidade da faca, cortar. Como a especialidade da colher é pegar um volume de sólido ou líquido. O garfo é para penetrar o alimento e aí tu conseguir mover este alimento até a boca. Então, cada um dos utensílios de alimentação, eles têm uma função. O prato é para suportar o alimento, mas cada um tem a sua fragilidade, que é o ponto de rejeição. E aí as pessoas acham que aquela fragilidade, aquele item que torna frágil, é o que lhe torna bem sucedido. Pensa na faca, a faca corta, né? Essa é a especialidade da faca, cortar. Mas aí o que você faz? Você nunca vai usar a faca porque ela corta a sua pele? Mas numa cirurgia, por cortar a pele, que ela é necessária. Por cortar o alimento em pedaços pequenos. Ok? Isso faz com que a gente pare de rejeitar os nossos arquétipos, essa mentalidade, essa visão sem julgamentos, reduzindo o crivo, do julgar, de ser aquele que critica, e aí pegar a mensagem. Aquele teu colega que tu mais critica, qual é a mensagem? Aquela pessoa que não pode ver uma saia, como é que se sente com esse tipo de pessoa? Aquela pessoa que, por causa da sua perversão sexual, que a gente considera perversão sexual, foi exposto à vergonha. E aí essa vergonha foi espalhada pelo mundo no ventilador. Ok? Como é que você se sente com isso? Fica meio mexido? Fica meio nauseado? Ok, não precisa ser presidente dos Estados Unidos. No meu caso, quando eu vi que eu não tinha nada contra o Bill Clinton e a Mônica Lewinsky, eu comecei a fazer para os mais próximos. Então, eu não botei a barreira, não fiquei no mental pensando assim, não tem nada contra o Bill Clinton. A titiolina ali, boto os seios de fora. Filme pornô, filmes pornô, artistas pornô. Tem indianas que vão para o Canadá e fazem filmes pornô e ficam muito famosas. Depois volto para a Índia e continuo fazendo sucesso. Não mexe comigo. Mas
aquelas duas circunstâncias que eu contei, Dr. Oz e do Grupo Maná, aquilo me deixou revoltada. Bom, do Grupo Maná, depois de fazer EFT, o que eu encontrei, que eu estava deixando de seduzir, saber seduzir, saber ser envolvente, sentir as coisas, me permitir sentir. Porque quando a gente sente, a gente fica perceptivo. E o Dr. Oz era o poder de comunicação. Se sentir mais leve para usar o poder de comunicação. Se sentir trabalhando e trabalhando feliz. Um assunto técnico, mas que pode ser agradável. Então aí você vê um monte de mensagens e eu tava no quê? No bloqueio. Tava no crivo do julgamento. Tava no julgamento, tava triando a coisa. Vendo só a parte sombria, o lado sombrio. Que Dr. Oz, depois eu vendo o programa dele, eu vi vários programas e depois que eu trabalhei isso e curei isso, né? Peguei a mensagem. Eu fui olhar o programa do Dr. Oz de propósito, porque eu queria ver a minha reação, se ainda estava a mesma. Nossa, quanta coisa aprendi com o programa do Dr. Oz. Muita coisa, ok? Porque eu comecei a ver, ai, que dia, que horário é? Aí vocês veem, muda todo o comportamento porque você tira o asco, pega a mensagem e você consegue seguir. O Grupo Maná, eu não tenho mais afinidade com o tipo de música deles. Meu tipo de música assim mudou completamente o estilo, né? Não tenho mais aquele melodrama, aquela coisa do melodrama, não tenho mais. Mas não sinto mais aquela coisa assim, se ele quer... As mulheres também querem, as fãs também querem, né? A escolha deles, não precisa ser a minha. E peguei a mensagem que estava me faltando e segui. Tá? Então, eu quero que... Eu gostaria de ter feito o contrário, gostaria de ter trabalhado com vocês, né? Mas já que eu fiz nessa sequência, que eu já expliquei as características do arquétipo e o bacana, assim, depois que você faz EFT, seu asco reduziu, você vai botar o arquétipo da prostituta na sua frente e vai perguntar para ela o que ela faz para ganhar dinheiro. Tá? E aí vai vir a resposta entre esses itens que eu citei, que são os mais comuns. Okay? Que aparece nos clientes, que apareceu para mim também, ok? Quando a gente trabalha essa questão do arquétipo da prostituta, tá? Então aí, nós vamos fazer EFT, agora para encerrar nossa live, ok? E vou dar tchau e nos vemos na sexta-feira, vou continuar falando sobre arquétipos. Essa semana a gente encerra com arquétipos, na sexta-feira, 8h30 da noite, quem quiser ver os replays, o canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, naramuller com 2 L's. Tá? É importante vocês compartilharem essa live com seus amigos conhecidos, no seu próprio Facebook, depois compartilhar o replay lá no canal do YouTube, deixar comentários, deixar sugestões, curtir os vídeos, né? Deixar sugestões de tema para as lives para eu poder trazer algo que você realmente precise para sua transformação. Inclusive essa questão de trabalhar os arquétipos foi sugestão de uma cliente do meu grupo no WhatsApp Poder Feminino, tá? Que eu já tenho há 3 anos e meio, quase 4 anos. E assim, as sugestões são importantes, compartilhamentos também. Eu agradeço todo mundo que curte, compartilha, comenta. Tá? Alguns comentários eu não consigo responder de volta, porque tem sido muitos, mas a questão é que é importante, as pessoas precisam ver que existe uma sintonia, né? E que esse assunto chegue mais para outras pessoas. Quando tem comentários, curtidas, chega a mais pessoas, né? O YouTube é bem seletivo nessa parte. Então, a importância de curtir cada
vídeo você assistir lá no canal do YouTube. Aproveite bem, tem muita sequência de EFT. Então vamos fazer uma sequência de EFT pro lado sombrio. Antes de mais nada, respire fundo. E agora, quero que você feche seus olhos e pense numa pessoa que é muito sexualmente muito ativa, que a mídia divulga bastante, assim. Então, essa pessoa, como ela tá no meio de outras, ela tá com a sua condição exposta, né, de vida, de existência. Ela tá rindo, ela tá lhe encarando, ela tem um olhar debochado, como é que é? A questão do Bill Clinton é famosa, né? O presidente dos Estados Unidos da América. Um tarado. Então, a importância de olhar essa pessoa que tem um escândalo sexual, né? Ela é sexualmente escandalosa, tá? Como isso te parece? Ela sorri com um sorriso sarcástico, como é que é? Respira fundo e solta. Então agora nós vamos fazer EFT para isso, pro que veio, como foram essas imagens. Repete então depois de mim. Mesmo que eu detesto essa vergonha ligada à sexualidade. Pra que ser tão vil? Pra que ter que passar por essa vergonha sexual? Eu escolho me apreciar com essa opinião sobre essa pessoa. Mesmo que essa pessoa é muito vil, pervertida. Eu escolho me apreciar com essa opinião, com esse julgamento sobre essa pessoa. Essa pessoa se expõe vergonhosamente. Para mim isso é inaceitável. Eu escolho me apreciar e nos dons que essa imagem tem por trás. Topo da cabeça. Olha só como é vil essa pessoa. Que vergonha que essa pessoa tá fazendo. Eu não queria nem estar falando sobre isso. Eu não queria nem estar pensando sobre isso. Essa pessoa com a sua sexualidade exposta para todo mundo ver. O vexame e a sexualidade inaceitável. A sexualidade e o sexo é uma coisa para viver entre quatro paredes. Não para ficar se expondo assim. Essa exposição inaceitável quanto ao sexo. Essa rejeição contra essa exposição. Eu me recuso a aceitar que tem algo de bom numa exposição assim. Eu me recuso a aceitar que tem algo de saudável numa exposição assim. Eu não acredito que tem algo de bom numa exposição assim. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber quais são os dons escondidos nessa condição. Porque o vexame é muito triste. A exposição é inadequada. E a vergonha é inevitável.
Não consigo perceber os dons dessa condição vergonhosa sexual dessa pessoa. Como ela pode ser assim vil, desvalorizando o seu próprio corpo, vendendo o corpo por dinheiro e achando ainda tudo normal. Seduzindo e achando tudo normal. Se expondo e achando tudo normal. Mas uma coisa eu não posso negar. Que essa pessoa que eu acho que é vergonhosa, ela se exercita em muitos itens. Que por eu rejeitar não consigo me exercitar. Reconhece o seu potencial físico, mental, sabe mostrar seu encantamento, o seu valor e o valor de si, do seu corpo. Sabe se planejar e replanejar nas finanças. Coisas que muitas vezes eu não faço. E aí quando eu quero fazer algo, o dinheiro não tá lá. Ou se ele tá, ele some magicamente. Esses exercícios que eu escolho começar a aceitar na minha vida. Se a perversão é um asco para mim, na verdade é como as pessoas usam sua própria energia. Não preciso ser essa pessoa que se expõe sexualmente para usar todo o meu potencial, mas posso me abrir para os seus dons, que pode ser que até agora eu não esteja usando adequadamente. Na gestão pessoal, no cuidado com as finanças, em saber mostrar a importância das coisas, do que eu faço, que eu penso e acredito, de me perceber e me permitir sentir, onde sentindo a mim, eu sinto o outro. E sentindo o outro, eu posso ajudar mais, percebendo mensagem nas entrelinhas do que o outro diz. Eu escolho me abrir para esses dons que não exercito perfeitamente. Respira fundo e solta. Então aí ficou uma live bem pesada, uma live tabu, ok? Qual é a mensagem para você que a prostituta está se exercitando e você não? Hoje eu larguei tantas mensagens e eu quero dizer que sexta-feira vem mais. Eu não vou dizer qual é o próximo arquétipo, mas vem muito mais. Você merece esse material que eu tô passando, riquíssimo, que faz toda a diferença na minha vida e na vida dos meus clientes. Uma rica noite a todos, vejam o replay, compartilhem, se exercitem mais, façam mais essas sequências para que você possa ter condições de ter esse plano de ação, de ter essa estratégia, de saber mostrar seus dons, de estar do seu lado, de se aceitar, se respeitar nos seus limites e explorar melhor a sua potencialidade com a ferramenta que eu passei hoje. E usar o arquétipo da prostituta a seu favor. Uma rica noite a todos. Até sexta-feira, 20h30. Tchau!